mais um vídeo por aqui. Em um dos últimos vídeos que eu postei no YouTube, a Craftmania deixou lá nos comentários pedindo para eu mostrar melhor como que eu faço os adesivos, a configuração de corte, o papel que eu uso. Essa é uma pergunta que eu sempre recebo também no Instagram, no inbox. Então hoje eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo, desde a criação aqui dos adesivos até os papéis que eu uso para fazer a impressão e como eu faço o corte. Bora lá! Bom, galera, eu tô aqui no computador para mostrar para vocês como eu vou fazer os adesivos, mas antes, vamos começar pela parte mais importante, digamos assim. Eu não sou ilustradora, então eu não faço desenho dos meus adesivos. Caso você queira, você pode sim contratar uma ilustradora profissional para fazer desenhos exclusivos para você, mas geralmente não é o que eu faço. Eu uso alguns bancos de dados de imagens e também compro ilustrações de algumas ilustradoras que vendem kits digitais. Então eu vou mostrar aqui para vocês primeiro quais são os sites que eu utilizo, quais as ilustradoras que eu recomendo. O site que eu mais utilizo é aqui o Freepik. Ele é muito bom, tem várias ilustrações gratuitas. Ele tem imagens em vetores, PSD, fotos, ícones, mas para você poder utilizar comercialmente, você precisa fazer a assinatura premium do site. Sempre quando eu vou utilizar aqui o Freepik, eu procuro por vetores, que são essas ilustraçõezinhas que dá para você modificar cores, modificar os nomes e tudo mais, e você pode usar o CorelDRAW ou o Illustrator para isso. Outro banco de imagens bem legais é o Shutterstock, e tem bastante ilustrações diferentes também. Ele é um pouco mais caro que o Freepik, a assinatura, e ele tem um limite de imagens que você pode baixar, se não me engano, quando você faz a assinatura de menor valor. Mas também é uma opção. Outro site bem bacana é o Etsy. Ele também é um site gringo, então você vai precisar de cartão internacional para poder comprar. Mas tem bastante opções, tem vários ilustradores bacanas e os preços são bem acessíveis também. É bem importante quando você comprar alguma ilustração aqui no Etsy, se atentar aos termos de uso, porque tem algumas limitações. Mas tem bastante opção e geralmente vem em PNG as imagens. Outra opção bacana são as nossas ilustradoras BR. Tem várias ilustradoras incríveis e eu tenho algumas aqui para recomendar para vocês. Eu gosto bastante da Ani Estúdio Criativo. Ela tem várias ilustrações, vários kits com papéis digitais e é um mais lindo que o outro. Tem também o Estúdio 812, que também é incrível. Tem várias ilustrações bacanas, eu já comprei vários kits e ela está sempre desenvolvendo coisa nova e os preços são bem bons também. Também tem o Estúdio Libélula, que tem bastante ilustração bacana, muita coisa em aquarela e bastante coisa diferente também. E é importante nesses casos também das ilustradoras brasileiras a gente se atentar aos termos de uso. É muito importante se atentar quando você está comprando o kit digital de qualquer ilustradora, quais são as regras de utilização, porque isso varia muito de uma ilustradora para outra. Por exemplo, algumas ilustradoras permitem sim que você faça produtos seus, kits digitais seus, utilizando as ilustrações, incorporando as ilustrações e revenda seus kits digitais. Já outras ilustradoras não, então é muito importante se atentar a isso. Já vou aproveitar aqui também fazer o meu jabá, porque eu também tenho uma lojinha que eu vendo arquivos de miolos digitais, de planner, caderno, agendas e tudo mais. A lojinha ainda tá só no Elo 7 por enquanto, mas em breve a gente vai ter o nosso site também. E eu vendo vários arquivinhos para quem também quer trabalhar com encadernação artesanal. Então depois passem e deem uma olhadinha na minha lojinha também. Jabá concluído, agora vamos para a parte prática, que é a criação dos adesivos mesmo. Eu já abri aqui o CorelDRAW, abri uma página 4. O CorelDRAW é o programa que eu sempre utilizo para fazer tudo, todas as minhas artes, adesivos e tudo mais. Quando eu estou fazendo os meus adesivos, eu prefiro montar aqui mais ou menos como a cartelinha vai ficar no Corel e depois eu levo para o programa da Silhouette para colocar a faquinha de corte. Mas se você não tem uma plotter de corte, não tem problema, você pode fazer toda a sua arte aqui no Corel ou no Illustrator e mandar fazer os adesivos numa gráfica. Inclusive, uma ótima opção de gráfica que faz pequenas tiragens é a Zap Gráfica. Eu vou ensinar aqui para vocês como montar a carteirinha e depois como montar também a faca de corte para mandar para a gráfica. Aqui eu já abri a base das minhas cartelinhas que eu uso. O tamanho que eu faço as minhas cartelas é mais ou menos esse, 2,17 por 17,28. Então aqui eu vou distribuir os meus adesivinhos e ver como eles vão ficar. Aqui eu estou nomeando a cartela, então vamos colocar um título provisório, minha rotina
Adorável. Essas ilustrações que eu vou usar eu comprei no Etsy, então eu vou distribuir elas aqui. Bom, eu distribuí aqui os clip arts dentro desse retângulo que vai ser o meu adesivo. É importante deixar sempre um espaçamento legal entre um e o outro, que a gente ainda vai fazer a faquinha para poder cortar. E se a gente deixar muito próximo um do outro, pode ser que as facas se colidam aqui, então na hora de cortar o adesivo vai ficar errado. Bom, aqui agora, se a gente for mandar para a gráfica, a gente pode tirar esse contorno aqui, porque geralmente na gráfica eles só cortam os adesivinhos e as cartelas vêm numa folha maior, tipo A3. Então, as cartelas em si você tem que cortar depois em casa, eles não mandam as cartelas cortadinhas, eles só vêm com o corte dos adesivos. Então, a gente pode tirar esse contorno aqui e deixar branco para que não atrapalhe depois. E daí é só exportar a cartela no formato que a gráfica pede, em PNG, JPEG ou PDF. Agora a gente vai fazer a faca de corte desses adesivos. Bom, eu vou mostrar para vocês como eu faço a minha faquinha de corte. Deve ter várias outras formas de fazer, pode ter até formas mais simples, mas é dessa forma que eu faço. Bom, como a minha imagem está em PNG, primeiro eu vou transformar ela em bitmap. Então eu venho aqui rastrear bitmap, rastreio rápido. Aqui fez uma cópia da minha imagem sem nenhum detalhe, então não tem problema que a gente só vai querer o contorno dessa imagem. Eu vou trazer essa imagem para cá, para não misturar. Eu vou desagrupar, seleciono aqui, desagrupar, seleciono tudo e venho aqui em criar um limite. Cliquei, pronto. Agora eu venho aqui e puxo o limite. Então ele criou uma linha de corte da minha imagem. Isso porque eu estou usando PNG. Se você já estiver usando um vetor, você não precisa vir aqui em rastrear o bitmap. Você pode ir direto em desagrupar e criar o limite. Então eu já tenho aqui a linha que seria a linha de corte na plotter. Mas essa linha, ela tá bem justinha aqui com a minha imagem, tá vendo? Tem até uns Zzinhos e tudo mais, o corte não ficaria muito legal. O interessante é a gente criar uma sangria. Então a gente vai deixar essa linha de corte um pouquinho mais larga para não ter perigo na hora de cortar, de ficar torto, de cortar errado, ou quando a imagem tem muitos detalhes, para não cortar detalhe por detalhe. Então eu vou vir aqui na ferramenta contorno, vou clicar aqui em contorno externo e vou selecionar a espessura que eu quero. Eu geralmente costumo colocar um deslocamento de 0,15, coloco o canto arredondado e aplico. Pronto, é esse contorninho aqui que eu vou utilizar então para cortar o meu adesivo direitinho. Eu aperto então Ctrl K para desagrupar o contorno do limite, então é só eu puxar. Isso aqui eu não preciso mais, então eu vou vir aqui e centralizar o corte com a minha imagem. Pronto, já tem aqui o meu corte e agora eu vou fazer isso com cada uma das imagens que eu vou utilizar. Pronto, eu fiz isso com todas as imagens, criei o contorno para poder cortar. As que estavam repetidas eu só copiei e colei. Agora, como a gente já salvou as imagens separadas em PNG, a gente vai salvar agora só a faquinha de corte mesmo. É bom você criar duas páginas separadas, então numa página você deixa o arquivo com a imagem mesmo da cartelinha, as imagens dos adesivinhos, e na outra página você deixa a faquinha de corte. Então aqui a gente exclui tudo que não vai ser cortado. Você pode excluir imagem por imagem ou pode vir aqui em objetos, seleciona aqui a primeira imagem, segura Shift, seleciona a última e vai indo por aqui. Ficou só a nossa faquinha de corte e agora a gente vai salvar em DXF.
Então, eu venho aqui, coloco para exportar, escrevo aqui, né? Faca de corte, adesivos, e escolho a opção DXF e salvo. Prontinho, então já salvamos a nossa cartelinha e a nossa faquinha de corte. E se você for mandar para a gráfica, é só mandar os arquivos da forma que eles querem que mande. Mas se você tem uma plotter de corte em casa como a Silhouette, eu vou mostrar então agora como fazer isso lá no programa da Silhouette. Aqui eu tô com o programa da Silhouette aberto, então tá como ele vem, só aberto aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar as marcas de registro, que é isso que vai fazer com que a Silhouette leia o arquivo e corte direitinho. Então eu venho aqui nessa paginazinha, venho aqui nessa terceira opção. Em estilo tá desativado, então eu vou escolher aqui tipo 1 ou tipo 2. No caso vai ser tipo 1, que é Camel, Portrait ou Cúrio. Pronto, apareceu aqui para mim as marcas de corte. E esse espaço em vermelho é o limite que eu tenho para colocar tudo que vai ser cortado. E essa parte transparente é onde está as marcas de registros. Então, aqui não pode ficar nenhuma imagem, porque senão não vai cortar ou pode atrapalhar na hora de ler a marca de registro. Então, eu arrastei aqui para dentro o nosso arquivo que a gente salvou em PNG, que é o desenho mesmo da cartelinha com os adesivinhos, tá aqui. Então, se eu quiser fazer tudo lá no Core, eu só trazer aqui para Plotter também para cortar tudo pronto, eu posso. Eu venho aqui e arrasto também aqui para dentro o nosso arquivo em DXF, tá aqui. Como a gente salvou só a parte do cortinho dos adesivos, a gente encaixa aqui bem certinho. E a gente pode fazer aqui o desenho da lateral da cartela, ou se você quiser fazer realmente lá no Corel, somente para cortar aqui na Silhouette mesmo, e prefere fazer a arte lá no Corel mesmo, e fazer a faquinha de corte lá, aí você já pode salvar a faquinha da lateral aqui também para cortar, ou você pode fazer aqui depois. Eu vou fazer aqui. É só a gente vir aqui, eu vou pegar esse retângulo com as bordas arredondadas, e a gente faz da largura da nossa cartelinha. Sempre que eu estou trabalhando com os arquivos de corte aqui da Silhouette, eu vou ter dois cortes diferentes, como é o caso dessa cartelinha. A borda aqui eu vou cortar a cartelinha por inteira, e essa linha pretinha aqui a gente vai fazer somente o meio corte do adesivo. É importante, então, caso você queira também cortar a borda da cartelinha aqui também na Silhouette, que você deixe a linha de uma cor diferente, porque na hora de configurar aqui o corte, a gente vai configurar cortes diferentes para cada cor de linha. Mas tem outra opção. Se você tiver a sua plotter de corte aí na sua casa Silhouette, você pode fazer tudo direto aqui no programa da Silhouette. É muito simples. Você vai montar a sua cartelinha de adesivos normal, vai montar a arte, distribuir as imagens PNG dentro do tamanho da cartela que você quer. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos desagrupar aqui, tirar a nossa faquinha aqui, vamos excluir. Eu vou tirar a borda para cá. Então, suponhamos que eu já tenha montado aqui mesmo no Silhouette a minha cartelinha e ficou assim. Então, depois eu vou pegar essas imagens que vão estar soltas e vou agrupar tudo. Depois que eu agrupei tudo, eu venho aqui nessa borboletinha aqui, nessa opção, que é abrir a janela de rastrear. Abro a janela, seleciono isso aqui, que é para selecionar a área onde vai rastrear. Venho aqui, seleciono todas as imagens que eu vou cortar. Pronto, ajusto aqui no limiar, até todas essas imagens ficarem bem amarelinhas. No meu caso aqui deu 100%. Eu clico em rastrear borda externa. Pronto, todas as bordas externas estão rastreadas. Se eu puxar para cá, ó, eu vou ver que ele criou a faquinha de corte de todos os adesivos já. Eu vou voltar aqui para o lugar. Ele já criou todas as faquinhas de corte, então agora a gente quer uma sangria. Então, a gente vem aqui nessa estrelinha, que abre a janela de deslocamento, clico nela, clico em deslocar. Ele já deslocou aqui para mim com 2 milímetros, que é meio que o padrão, mas eu posso vir aqui e alterar. Suponhamos que eu queira alterar para 1
0,3. Eu clico em aplicar e ele já ajustou aqui a minha borda. Eu vou ampliar aqui para vocês verem mais de perto. Depois que eu desloquei e vi que tá certinho esse o tamanho que eu quero os meus adesivos, eu venho aqui e excluo aquele primeiro rastreio que a gente fez. Porque se eu mandar dessa forma, a silhuete vai cortar aqui e vai cortar aquele primeiro que a gente fez, que é rente à imagem. Então eu clico aqui em algum deles, ó, bem pertinho. Eles estão todos agrupados, então é só eu arrastar para cá e deletar. Pronto, aqui tá pronto já o meu rastreio e é o que vai ser o meu corte. Aqui você dá uma reparadinha nas imagens se não ficou nenhum corte que você não quer. Olha, por exemplo, aqui tem uma bolinha e aqui tem outra bolinha que eu não quero que sejam cortadas. Então é só eu vir aqui e excluir. Pronto. Pronto. Se eu quiser que corte ao redor da cartelinha, eu faço a mesma coisa que eu fiz antes. Venho aqui, seleciono, escolho o tamanho. Como aqui também ficou em vermelho a linha, a gente vai mudar a cor, porque como eu falei, a configuração de corte é diferente. Então a gente vem aqui nesse quarto botãozinho, que é de abrir o painel de linha, clicamos aqui no coloridinho e escolhemos uma outra cor, pode ser qualquer cor, não importa. Eu vou escolher azul. A gente vem, agrupa tudo, acertamos aqui, sempre prestando atenção nesse retângulo vermelho que tem ao redor, porque é o limite do corte. Então, eu venho aqui, seleciono e vou criar outra cartelinha igual. É só a gente vir aqui nessa ferramenta, abrir a janela replicar e escolhemos replicar para a direita. Pronto, temos a outra cartelinha prontinha e é só trazê-la aqui para dentro do nosso retângulo. As nossas cartelinhas estão prontas, agora a gente vai mandar imprimir. Bom, gente, aqui estão as impressões que eu fiz. Então, eu fiz 3 impressões em 3 papéis diferentes. Essa primeira impressão aqui foi no papel offset adesivo. É um papel comum mesmo, parecido com sulfite. A impressão fica bem bonita, as cores ficam bem vívidas. Porém, esse papel, qualquer respingo de água, ele borra. Mas a impressão fica bem bonita. Eu só não sei falar pra vocês a gramatura desse aqui que eu tô usando, porque eu compro as folhas avulsas e não tem a gramatura certinho lá, mas eu creio que seja de 90 a 120 gramas no máximo. Essa aqui eu fiz no papel fotográfico mate, a impressão também fica bem bonita, bem vívida e ele é resistente à água, então se cair uma gotinha de água, alguma coisa rápida assim, não mancha. E esse papel aqui tem 108 gramas. A terceira impressão eu fiz no papel glossy, adesivo, né, fotográfico glossy, e esse aqui eu uso papel de 90 gramas. A impressão também é resistente à água, tem esse brilho aqui e fica bem bonita. Agora vamos fazer os testes de corte. Bom, gente, eu já imprimi as folhas, então eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos a configuração que eu uso. Não tem como dar uma configuração exata, porque vai variar muito, depende do estado da lâmina, se é nova, se é velha, da espessura do papel que você tá usando, então varia bastante. Então aqui a gente vai clicar em enviar, vai abrir essa opção aqui, que é a opção simples, mas nós vamos escolher a opção linha, porque a gente tem 2 cores de linha diferentes e cada linha vai ter um corte diferente. Então, o que vai cortar primeiro vai ser o vermelho e depois o azul. Se a ordem tivesse invertida, era só a gente vir aqui, se tivesse assim, por exemplo, e trazer para baixo. Então, o que tá primeiro vai cortar primeiro e o que tá por último vai cortar por último. Aqui no corte mesmo do adesivinho, pro primeiro papel que eu vou usar, que é o mate, 108 gramas, eu costumo colocar a lâmina no 4, a velocidade no 5 e a força no 8. Como eu disse, pode mudar de acordo com a condição da sua lâmina e a espessura do papel, viu? Mas vamos testar assim primeiro. E é essa configuração que eu uso para os cortes de meio adesivo. Eu só vou mudando aqui de acordo com a espessura da folha, a força que a lâmina vai aplicar no papel. Aqui para o corte externo, que é esse outro aqui, eu vou colocar a mesma lâmina, né, que é no 4. Vou colocar também aqui no 5 e a força eu vou colocar 28. É importante você nomear diferente aqui as cores. Por exemplo, esse é cartolina reversa e essa é cartolina lisa.
Se você colocar o mesmo nome para as duas cores de linha, a configuração de corte vai ficar igual e vai cortar errado. A configuração de corte que eu acabei de mostrar para vocês, eu vou fazer o primeiro corte do papel mate 108 gramas. Vou colocar aqui a folha na base de corte. Alinho bem certinho. Prontinho, vamos ver se deu certo. Olha, essa minha base de corte, ela é novinha, eu tirei agora pra usar, então como a cola tá forte, se você não der uma amenizada na cola, acaba grudando o papel na base, principalmente aqui nas laterais. Ó, então deu certo a configuração pro papel adesivo mate. Cortou perfeita a cartelinha. Vamos pro próximo papel. Agora a gente vai colocar o papel glossy e eu vou diminuir somente a força da lâmina para 5. Como ele é mais fininho, tem que ter cuidado na hora de tirar da base. Aqui, vamos ver. Perfeito também o meio corte do adesivo. Então, como esse papel glossy, ele é bem fininho, ele tem só 80 gramas, essa configuração aqui com a minha lâmina ficou ótima. Agora vamos pro último corte, que é no papel offset adesivo. Mas eu vou usar a mesma configuração, porém eu vou colocar a força da lâmina em 7, porque esse papel é um pouquinho mais grosso que o gloss. Olha. Ficou muito boa. Eu acho que a força da lâmina no 6 já seria o suficiente, porque cortou muito bem os adesivos, ó. Dá até pra ver as marcas aqui atrás. Essa marca quer dizer que passou com bastante força. Então, eu acho que no 6 ou até mesmo no 5, de repente, seria o suficiente pra cortar. Na minha opinião, a impressão que ficou mais bonita mesmo foi no papel offset adesivo, mas como ele não é resistente à água, geralmente o que eu faço é laminar os adesivos com BOPP fosco, que dá uma maior proteção para eles. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, alguma curiosidade, pode deixar aí nos comentários, que eu sempre anoto tudo e eu trago um próximo vídeo esclarecendo as dúvidas de vocês. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!